Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 6/8/2025, que todos tenham uma abençoada quarta-feira. Bom, né, começamos aí esse novo ciclo de 10 em 10 concursos, né, sempre começando do início 0 até, né, o final 9. Eu chamo então desse ciclo dos 10. Já temos o primeiro acumulado, né? Então não tivemos nenhum ganhador. Deixa eu ver onde que eu deixei aqui, ó. Não tivemos nenhum ganhador para esse concurso 3.461, tá? Então essas foram as 15 dezenas sorteadas. Pagou bem para 14 pontos porque ficou próximo aos 200 ganhadores, mais especificamente 248 ganhadores. Vai pagar R$ 1.620,38. E para a faixa de 15 pontos, então, ninguém acertou, né? A que vocês atribuem, né, o acúmulo desse concurso? O que vocês acham, né? Eu já andei olhando ali, provavelmente, para mim, né, seria a dezena 24, que muita gente deve ter apostado nela, imaginando que ela voltasse, e ela não voltou, ela está com uma ausência muito grande, é uma dezena pilar. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um pedacinho desse vídeo aqui, ó. Vou ficar quieto agora, vou dar um play aqui. Eu vou deixar... Beleza, galera? Bom, isso daqui foi um vídeo que eu deixei gravado, né, antes do concurso final 0. Foi um jogo que realmente nós apostamos. A ideia era eu mostrar para vocês que é possível, então, você mandar através de um bloco de notas de um jogo formatado certinho, você manda para uma extensão e ele vai mandando para loterias online sem você precisar ficar digitando dezena a dezena, né? Clicando lá em cima das dezenas, fazendo um processo todo manual. Olha, no nosso caso aí, foram 232 volantes. Eu perderia horas e horas fazendo isso, né? E com um processo automatizado desse que a gente chama de extensão, né? Que não é minha, eu explico lá no vídeo, tá? Você consegue fazer muito mais rapidamente. Eu fiquei devendo esse vídeo. Tá aí. E por que você fez esse vídeo, Ricardo? Por conta que nas últimas atualizações do Google Chrome, ele simplesmente desativa essas extensões, tá? Então as extensões que a gente usava, eu não sei se ainda tem alguma extensão que usa, tá? Mas pelo que eu sei, né, um dos nossos usuários, ele continua utilizando essa extensão no Google, no navegador Edge, tá? Hoje eu vou verificar com ele para ver se realmente ainda está funcionando para ele, mas eu não sei, eu acho que por conta das atualizações vai deixar de funcionar. E aí o que a gente faz? Eu achei essa solução alternativa de buscar um navegador portável, né? Então você executa, mas você deixa o navegador paradinho ali, né? E a partir do momento que você fechou a sessão, ele vai desativar de novo, então você tem que repetir o processo e instalar a extensão novamente, mas eu ensino tudo nesse vídeo. Tá? Para você ver esse vídeo aqui, eu vou deixar a hora que terminar esse vídeo agora. Então você vai buscar aí, ou na descrição do vídeo, você procura aqui na descrição, você vai ver então para você assistir esse vídeo. Para você ter essa extensão aí, o arquivinho, você pode me chamar no WhatsApp, tá? Mas me chama por mensagens, tá? O meu WhatsApp ele não toca, tá? Por ligação. Então você me chama por mensagem, mas me fala o seu nome e seu e-mail, tá? Sem nome e seu e-mail eu não vou mandar para ninguém, tá? Então não adianta falar assim, eu quero a extensão, porque às vezes no perfil da pessoa não aparece nem o nome da pessoa, né? Então fica bem difícil assim, tá? Então eu passo sem problema nenhum, aí você assiste o vídeo para você poder entender como que faz então lá todo o processo. Beleza? Então vamos lá então para o vídeo de dicas de hoje, né? Concurso acumulado, concurso 3.461, hoje teremos os 62, então hoje à noite, tá? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu olhar aqui também o último vídeo que eu gravei, não alcançou muitas visualizações, né? Pouquíssimos likes, pouquíssimos comentários, mas muito obrigado a cada um de vocês. E eu quero chamar atenção aqui, eu estou batendo bastante nessa tecla aqui da ferramenta excluir colunas para
essa matriz que carrega com a ferramenta, ela já está atrasada há bastante tempo para 15 pontos. Será que não vai vir para 15 pontos? Ou seja, né, o último concurso, eu até mostrei no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, né, já faz um tempinho que essa matriz não premia com 15 pontos. Ontem ela premiou 8 com 14 pontos. E o que é essa matriz aqui? Eu só preciso escolher entre o 01 até o 20, eu preciso escolher 5 números e, né, que saia esses 5 números aqui dentro dessa caixinha de 15 pontos aqui. Se bater os números que você escolher aqui com os números que apareceram aqui, 15 pontos certeiros, tá? Com 56 jogos apenas. Então é um R5 e faça 14 pontos, mais econômicos, mas ele pode fazer 15 pontos. E no caso aqui para 14 pontos, como a própria matriz aqui premiou com 8, então teríamos aí cada linha dessa daqui, combinada 5 a 5, nós teríamos 6 possibilidades. 6 possibilidades, 6 vezes 8, teríamos 48 possibilidades. Clicando aqui, olha, por que ao invés de 48 apareceu só 41 possibilidades, Ricardo? Porque dentre essas 48 vai ter conjuntos repetidos. Então a ferramenta remove esses conjuntos repetidos e vai te trazer aqui opções únicas. Então seriam 41 situações únicas aqui que você poderia ter escolhido ou esses 5 números, ou esses 5 aqui, e teria feito os 14 pontos aí no concurso de ontem à noite. Beleza? Então, ferramenta top. Hoje eu não vou mostrar as outras matrizes, então a gente fica aí de olho acompanhando aí ao longo da semana. Beleza? Podemos fechar aqui e vamos lá então. Anota aí dezenas na tela: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 23 e 25. Duas das 4 dezenas pilares. Iniciou com a dezena 02 dessa vez, tá? A gente sempre espera que essa primeira bola, primeira posição, inicie ou com a 01 ou com a 02 e a última bola finalize ou com 24 ou com a 25. Lembrando que a 24 está bem ausente, a gente vai ver isso daí no padrão visual daqui a pouquinho. Finalizou com a 25, que é também o que a gente espera em aproximadamente 85% dos concursos. Então, quando você junta todas essas 4 dezenas, 01, 02, 24 e 25, chamamos de dezenas pilares e a gente sempre coloca de 2 a 3, pelo menos nos nossos jogos. Vieram 2 dezenas, então está dentro do esperado. Região dos primos veio 7 dezenas, 6 na cruz, 9 ímpares, 10 na moldura, 6 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 10 do último concurso, padrão de linhas 44322, padrão de colunas 53331. Duas bolinhas vermelhas aqui, uma bolinha vermelha para Fibonacci, né? Fibonacci, essa região do volante onde está tudo cor-de-rosa, é uma sequência matemática lógica, tá? E a gente espera que sempre venha entre 3 e 5 dezenas nessa região. Vieram 6 dezenas, 6 é um pouco mais do que é o esperado, então a bolinha fica vermelha, indicando zebra, tá? E o padrão de colunas aqui, gabarito de colunas, já é diferente. O gabarito de colunas, temos 18 gabaritos possíveis, sem repetições, organizados de forma decrescente. Eu explico isso daqui, vou deixar aqui nesse vídeo aqui, ó, aqui em cima, né, sobre gabarito de linhas e colunas para você poder entender. Não saiu entre os 3 primeiros gabaritos, então a bolinha fica vermelha. Do quarto gabarito até o 18º gabarito, a bolinha fica vermelha. Do primeiro até o terceiro, a bolinha fica verde. Então, no caso, o gabarito de linhas, que foi esse daqui, o 44322, veio entre os 3 primeiros gabaritos. E o gabarito de colunas, o 53331, não veio até as 3 primeiras posições. Beleza? Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Então a gente pode ver claramente que a dezena 25 é a melhor dezena nos 10 últimos concursos. E a outra pilar, que é a dezena 24, é a pior delas, né? Pegando aqui a última colocação do grupo C, então das piores dezenas aqui. Desse conjuntão do grupo A, aqui você vai escolher de 5 a 8 dezenas, ou pode se guiar pelas tendências. A tendência está falando aqui que pode vir 3 dessas 10 dezenas, pode vir 5, 6 ou 7 dessas 10 dezenas, tá? Na verdade, pode vir até 10 dezenas aqui, se você for ver matematicamente, tá? Mas nem aparece nas tendências, então a gente tenta sempre ficar dentro dessas tendências. E de preferência,
que seja verde, porque verde está dentro do padrão. 3 aqui pode vir, porque já está atrasado, mas não é dentro do padrão. Do mesmo jeito, você vir aí para grupo B das intermediárias, você vai ficar entre 3 e 4. Se quiser fugir do padrão, né, tem uma tendência para vir apenas uma dessas 7 dezenas. E o resto aqui você vai escolher do grupo C, que é das piores dezenas aqui. Então, você vai escolher de 3 a 6 dezenas, ou vai se guiar também pelas tendências aqui. Pode parar o vídeo agorinha mesmo, bater uma foto, né, com o seu celular, para você poder se guiar, então, nessas estatísticas aqui. Olha, aqui você tem o conjunto dos primos, da cruz, ímpares, né? Tudo que aconteceu dentro desse conjunto, que é dentro dessa coluna acertos. Aqui as dezenas sorteadas em relação ao concurso, né? O que está circulado é porque já vem preso do concurso anterior e assim por diante. Temos até a soma aqui, que dificilmente eu falo de soma, mas a soma também veio dentro do padrão. 177, então foi a soma das 15 dezenas do último sorteio. Aqui 3 conjuntos de 17, 18 e 19 dezenas. Vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, que são palpites que eu gero aqui antes de começar a gravar o vídeo. Beleza? Tá aqui então 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas baseadas no último concurso, exatamente 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Então são 3 escolhas muito padrão aí que eu coloco, né, quando eu faço a geração desses jogos, porque são as coisas que mais acontecem. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, aqui a gente começa a entender então por que acumulou, né? A primeira coisa que eu vejo é a ausência da dezena 24. Então você pode ver esse buracão aqui. A última vez que ela foi sorteada foi no concurso 3.454. Então já faz tempo que ela não aparece. Então nos 10 últimos concursos aqui você pode ver que ela acho que só apareceu 2 vezes. Então por isso que ela é a pior dezena aí nos 10 últimos concursos. A linha 1, se você observar, está tendo uma concentração muito grande de dezenas aqui. Olha, tá vindo 4 dezenas, né, com muita frequência. Veio nesse último concurso, veio no penúltimo. Aqui, olha, 4 dezenas aqui também. Aqui tivemos uma máscara de 4 colunas. 4 colunas aqui, 4 dezenas, né, nessa linha. Ixi, de onde eu tirei colunas, hein? Estou com a ferramenta, acho que excluir colunas na cabeça. Então, vamos começar de novo, então. 4 dezenas na linha, tá? 4 dezenas na linha aqui, 4 aqui, 4 no concurso 3.458, aqui no 56 também 4, que tivemos uma máscara, olha outro 4 aqui, então tem uma concentração muito grande, então essa linha está muito boa, espero que a moça da bolinha não escute. Uma outra coisa também que chama atenção pelo fato de ter acumulado, pode ter sido também o salto da dezena 13 até a dezena 18, deixando esse buracão aqui entre as dezenas 14 até a dezena 17. Então, 4 dezenas aí, dificilmente as pessoas deixam, né, de um espaço tão grande assim para poder montar os seus jogos, né? Então, instintivamente, ela coloca uma dezena aqui nesse meio aqui, 1 ou 2 dezenas aqui, pode ter sido isso daí, então, o fato de ter tirado muita gente do jogo. Outra coisa que me chama a atenção é esse padrão 23 e 25 aqui, né? Ambas dezenas presas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concursos iguaizinhas. Então, provavelmente no concurso de hoje à noite, uma delas vai falhar, né? Ou até mesmo as duas. Pode considerar isso daí, porque eu acho que esse padrão aqui, olha, de 23 com a ausência da 24 e a 25 aqui, eu acho que não se repete não. Vai quebrar, né, hoje à noite isso daqui. Legal? Dezena 3, que era uma candidata a se tornar presa, né, se tornou presa. Dezena 18 continua presa. Dezena 23 continua presa. Dezena 25 continua presa. Tá? A gente não tinha retorno após a falha. O que mais que a gente pode ver aqui? Não tínhamos dezenas presas, aliás, não tínhamos dezenas presas que falharam, né? Não tivemos. Agora a gente tem candidatas a se tornarem presa. Quais são? Dezena 06, alcançou 3 concursos, então forte candidata aí para se tornar presa. Dezena 19 também está com 3 concursos, outra candidata para se tornar presa. Beleza? Eu apostaria agora,
Tá difícil, né? Porque nenhuma das duas ficaram presas aqui, se você for ver, ó. Então pode ser que as duas fiquem presas, né? Então uma boa condição aí para colocar as duas dezenas como fixas. Legal? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Então aqui a gente dá uma olhadinha no comportamento dela em relação aos concursos anteriores, tá? Então por aqui que a gente vê se a gente vai falhar ou se a gente vai fixar alguma dezena. Legal? Ciclo das dezenas. Tá aí, ó. 3 concursos dentro do ciclo, não fechou o ciclo. Por que que não fechou? Assiste o vídeo de ontem, né? Eu expliquei por que que não iria fechar. Falei que poderia falhar uma, duas dezenas. Falhou a dezena 24. Tá? Agora, isso daqui já não pode mais acontecer, né? Fechamento de ciclo de 3 concursos não pode, porque a gente já tem 3 concursos do ciclo. O que pode acontecer é essa linha aqui, ó, tá? Somar 286 mais 1, ou seja, sair essa dezena 24 hoje à noite e fechar o ciclo com 4 concursos, que é bem provável que isso que aconteça. Por que que você fala isso? Porque o fechamento de ciclo é o que mais acontece. Basta você ver essa coluna de frequência aqui. Frequência é a contagem, quantas vezes já aconteceu. Ah, mas eu não entendi o que é fechamento de ciclo. Fechamento de ciclo é quando completa esse quadro aqui, ó. Tá vendo que tem uma estrelinha aqui na dezena 24? É porque ela não saiu ainda nesse ciclo. Esse ciclo, ele começou aqui no concurso 3.459, então eu vim aqui, ó, peguei as 15 dezenas, não tinha nenhuma dezena aqui nas casinhas, coloquei as 15 dezenas aqui. Fechou o ciclo? Não, não fechou. Então eu vim aqui, peguei o concurso 3.460, as 15 dezenas, coloquei cada dezena na sua casinha aqui. Completou o quadro? Não, não completou. Faltou, acho que 5 dezenas, se não me engano, para completar. Aí tivemos o concurso de ontem à noite, concurso 3.461. Peguei novamente as 15 dezenas, coloquei cada dezena na sua casinha. Completou? Ainda não. Está faltando a dezena 24. Se ela sair hoje à noite, tudo esse quadro aqui fecha, vira estrelinha, tá? E a gente tem o fechamento de ciclo e esse contador aqui, esse número aumenta mais 1, somando aqui 287. Beleza? Bem simples, esse é o fechamento de ciclo, então é uma explicação bem rápida, bem prática, para você poder entender. Então, o primeiro ciclo começou lá no concurso 1, lá na criação da Loto Fácil, há muitos e muitos anos atrás, tá? Então, eu vim, né, desde lá do primeiro concurso, vim acompanhando. Então, saiu um concurso, eu coloco dentro das casinhas. Saiu outro, coloco dentro das casinhas. Verifico, fechou, né? Completou tudo? Não, não completou. E eu vou fazendo etapas, né? Como você pode ver, cada etapa dessa daqui é um ciclo. Então, o ciclo passado foi fechado com 5 concursos, ou seja, precisou de 5 concursos para saírem todas as 25 dezenas. Aqui, no ciclo anterior a ele, precisou de 4, aqui precisou de 5, aqui precisou de 4. Então, perceba que fechamento de ciclo é o que mais acontece e bem provável que aconteça novamente. Números primos. Então agora entramos nas estatísticas individuais. Então essa é a relação dos números primos. Se você quiser, você pode colocar no chat GPT aí ou no próprio Google e perguntar o que são números primos. Você vai ter uma definição matemática desse conjunto de números primos, assim como números de Fibonacci, números na progressão também. Aí você fica sabendo de tudo isso. Para nós aqui, para utilização nas loterias, a gente utiliza como conjunto estático, ou seja, a sequência não vai mudar, o que muda são as dezenas do sorteio em relação a essas dezenas. Então a gente vê quantas dezenas caíram. Na região de Fibonacci caíram 7 dezenas, 5 presas do concurso anterior. O padrão é sempre que venha de 4 a 7. Por que é o padrão? Porque se você olhar aqui, de 4 a 7, aliás, se você olhar aqui, ó, 4, 5, 6 e 7 são as coisas que mais acontecem. Então, a concentração maior está dentro desses limites aqui de 4 a 7. Beleza? Quando a gente faz isso, a gente está cobrindo uma boa parte das estatísticas do que já aconteceu no passado dos sorteios. Não significa que vai, né, fielmente repetir, né? Mas, né, a gente espera que repete, né, e a gente acerte, então, a mão. Números na cruz, essa região do volante, tendências para ver 3, 5, 7 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 5, 8 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 7, 8, 9 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 5 dezenas. Números na progressão aritmética, tendências para ver 2, 3 e 4 dezenas. Ciclo dos primos, fechou.
Ciclo da cruz também fechou. Ciclo dos ímpares também fechou. Ciclo da moldura, faltando a dezena 24 para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci também fechou. Ciclo da progressão também fechou, tá? Aproveitando aqui, se você quiser ver outros tipos de ciclo, ou se você, por exemplo, você queira ver os números, os seus próprios números. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, olha, primeiramente você vai carregar aqui estatística, ou seja, né, iniciando tudo do comecinho, Se você não for cadastrado, você vai clicar aqui em cadastrar, vai se logar no site e depois de logar no site, você vai clicar aqui em estatística. Clicando em estatística, ele carrega o balanço estatístico, que é um raio-x de tudo que aconteceu no último sorteio, tá? Só para você poder ter uma ideia, para você iniciar os seus estudos. Aqui você seleciona, clicando dentro dessa caixinha aqui, e abre essa opção estatística personalizada. Com a estatística personalizada, você cria a sua própria estatística. Por exemplo, vamos imaginar aí que o meu jogo seria os números no H, né? Coisa que dificilmente eu falo aqui, né? Mas eu não sei quais são os números no H, Ricardo. Gente, olha, isso não te parece um H? Se eu selecionar esse conjunto de dezenas aqui, ó, tá? Não te parece uma letra H isso daqui, ó? Parece, né? São 13 números que compõem essa escolha que eu fiz. Eu vou clicar aqui em gerar. Então, agora fica mais fácil de você entender. Você viu aqui que ele marcou aqui todos os números que eu escolhi e preencheu esse quadro estatístico. Curiosamente, os 13 números juntos nunca saíram, tá? 12 desses 13 números também nunca saíram. 11 desses 13 números já saiu 46 vezes, tá? E o que mais acontece aqui? O que mais acontece é o que está dentro dessa coluna chamada frequência, tá? Então você tem aí 1097 concursos, vieram 8 dessas 13 dezenas. Então já fica como base para mim poder montar os meus próprios jogos. Então eu vou colocar uma letra H ali e eu vou escolher sempre aí de 7 a 8, né? Porque são os dois maiores números aqui que aparecem. Olhando aqui, somando as porcentagens, você pode ver aí que você está cobrindo 50, 56, 57% de todos os concursos. Você já está jogando praticamente, concurso você acerta, concurso você erra, né? A cada 2 concursos, em média, você estaria acertando aí pelo menos de 7 a 8. Teoricamente, matematicamente, é claro. Beleza? Se você não quer, você já tem estatísticas pré-definidas aqui, olha. Por exemplo, aqui, olha, que as pessoas gostam que eu mostro aqui, ó, ciclo do... Não, eu vou falar sobre o ciclo daqui a pouco, aqui, ó. Números no X, tá? Muita gente me pede também isso daí. Esses são os números no X. Você tem toda a estatística aqui. Uma outra que eles me pedem, tá? Os números no miolo. Números no miolo, que é o inverso da moldura. Beleza? Você também tem. Você também tem os ciclos aqui, que dificilmente eu falo, que é o ciclo do miolo, né? A contagem somente, olha, tá fechado o ciclo do miolo. Então, faltam sair todas as dezenas. Qual outro ciclo aqui? Ciclo do X também. Onde que ele está aqui? Vamos procurar ele. Aqui, ó, ciclo do X. Também está fechado. Então, você pode pegar e verificar então essas estatísticas pré-definidas aí no GeraSorte. Legal? Bom, mais uma vez, gente, deixa eu subir de novo o vídeo aqui. Vocês viram então que esse processo de você mandar o jogo, né? Mandar o jogo pro Loterias Online, tá? Loterias Online, para quem não sabe, é o site oficial da Caixa. É onde você registra os seus jogos sem sair de casa, tá? Então, é um processo, ele é legal porque você faz dentro da sua casa, você não precisa pegar fila, porém é um processo demorado, que você tem que escolher dezena por dezena, clicando lá nas bolinhas, tá? Até formar o seu jogo. E quando você pega, você tem uma planilha ou você tem algum programa de loteria, você já tem os jogos prontos. Então, para você mandar vários jogos de uma vez, iria demorar muito esse processo manual. Então, né, as pessoas pegaram, né, como esse Einstein aqui, ele fez uma extensão que mandasse esse jogo. Então, o programa não é meu, todos os créditos para ele, então, ficou disponível aí na internet por muito tempo.
né? Não sei se ainda está disponível, tá? De qualquer forma aí, você consegue fazer então o envio desses jogos através do próprio navegador, tá? Tem outras ferramentas, mas pelo menos o que eu sei é que as extensões foram desativadas no Google a partir daquela versão que eu coloquei, né? Eu acho que eu estou explicando dentro desse vídeo aí, acho que se não me engano a versão final 101. Essa foi a última que eu encontrei que ele permitia ainda, né, a extensão acoplada, né, dentro do navegador, tá? Depois dessa extensão, né, tivemos atualização, ele não deixa mais, né? Provavelmente, né, os detentores aí desse software aí, dessa aplicação, vai ter que entrar nas regras lá, eu não sei como que funciona isso, né? Deve ter alguma coisa aí de segurança, alguma falha de segurança por conta disso, então, que foi desativado. Beleza? Bom, é isso então, eu vou ficando por aqui. Que todos façam um bom jogo. Chama todo mundo que hoje é dia de acumulado, é sempre um dia da gente fazer uma apostinha a mais aí, colocar um jogo a mais, ter um pouquinho mais de chance, né? E pra gente ter uma aposta a mais, não desembolsando, né, do nosso próprio bolso aí, né, a gente chama uma ou outra pessoa aí para poder participar, ou compra um bolão, ou participa de algum grupo, tá? É isso então, vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.